por que que o povo de Deus sofreu 400 anos, né? Ficaram de escravos, ficaram pelo deserto sofrendo. Aí às vezes as pessoas se perguntam, mas por que não era o povo de Deus? Eu vou contar uma história rápida aqui, baseada na Bíblia, e você vai entender por que que o povo sofreu 400 anos. Havia um homem na época chamado Jacó, que ele fez uma aliança com Deus, que ele roubou a plenitude do seu irmão, porque ele nasceu gêmeos com outro irmão chamado Saul, e ele tinha um certo sentimento de culpa, e ele andava querendo conversar com Deus. Então, uma vez ele encontrou Deus, né, que a Bíblia relata o homem que lutou com Deus, foi Jacó. E aí nessa luta com Deus, ele pediu a Deus para que Deus abençoasse ele, e Deus abençoou ele de tal forma que disse que o nome dele não seria mais Jacó, seria Israel. E Jacó tinha seus filhos. Eu vou abreviar a história para não ficar muito longa, para o vídeo ficar curto, para não ficar um vídeo muito grande. Ele tinha 8 filhos, né? Tinha um chamado José, do qual ele amava muito, que era filho da atual esposa dele, do qual ele queria casar, mas quando ele foi casar, o pai dele ofereceu a mais velha, que naquela época era por lei, né? Casava a mais velha primeiro. Aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder ficar com a outra do qual ele queria se casar. Enfim. E ele teve esses filhos e teve José, que era um rapaz que estava sempre ao lado dele, que estava sempre ajudando ele. E responsável. Os outros filhos eram meio irresponsáveis, então ele tinha um amor muito grande por esse rapaz. Na realidade, José já era um rapaz que Deus já usava ele muito, através de sonhos e tudo. E através dos negócios, quando ele negociava, sempre levava ele se saía muito bem quando o rapaz negociava. E por isso, e por outras coisas, os irmãos tinham inveja de José. Tinha inveja. E até o Jacó deu uma túnica, né, que simboliza a autoridade, que tem que passar para os filhos mais velhos, e passou para ele, aquela coisa toda. Aí os irmãos dele, como tinha muita raiva dele, que não gostava dele, não deixava nem ele falar. Qualquer coisa que ele falava já era motivo de briga. Aí armaram a situação do qual pegaram José, jogaram no poço. Depois, quando ia passando os egípcios, eles pegaram e venderam ele como escravo para o egípcio. E José foi para o Egito. Mal sabendo eles que ele estava entregando a bênção deles para o Egito. Mais para frente você vai entender. E José foi para lá e lá ficou morando com uma pessoa muito importante, sendo servo desse senhor, que o nome dele chamava... Agora me esqueci o nome dele. E a mulher dele se engraçou com ele, né? Ele não quis, porque era uma pessoa de índole, era honesto, não queria... A mulher fez com que ele fosse preso, inventou muita história dele, muita coisa. José foi preso. Lá no presídio, ele revelava sonhos para as pessoas. Quando as pessoas sonhavam, ele revelava. E certo dia o rei, né, o faraó, o rei da época, o faraó, teve sonhos e ficou preocupado com esses sonhos, sem saber alguém para interpretar esse sonho. Aí ninguém conseguiu interpretar o sonho. Aí esse rapaz que foi preso chegou e falou para ele, né, que tinha um rapaz que interpretava sonho. Se ele queria que chamasse, chama ele lá. Aí chamou ele interpretou o sonho tudinho. Que ia haver, na interpretação dele, que ia haver uma grande fome em toda aquela região ali, que o rei teria que haver 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, que o rei deveria se preparar para tal coisa. E o rei pegou, já botou ele como um governador, né, depois desse sonho, e trabalharam 7 anos, e houve abundância no Egito, e se prepararam.
sendo que os parentes dele na terra mais próxima não sabia disso. Se José tivesse lá na terra dele, com os familiares dele, certamente ele iria fazer o quê? Revelar o sonho para ele. Em vez dos egípcios, de ser a bênção ser para o egípcio, seria para a eles. Aí, os 7 anos de abundância se passou, aí começou a entrar a escassez. Né? E o tempo foi passando e o povo dos parentes dele, o povo dele, de Jacó, que é Israel, começaram a passar necessidade. Aí descobriram que lá no Egito tinha muita fartura de comida e foram lá pegar a comida. E ia pegava seus gados, seus negócios, ia trocando por comida. Chegou um tempo que acabou a comida, acabou os gados, acabou tudo e eles não tinham como comprar comida, que era moeda de troca. Aí combinaram o seguinte: então para a gente não morrer de fome, a gente pega, que era comum quando você tem uma dívida naquela época com a pessoa, você trabalhar 7 anos para poder pagar aquela dívida. Então eles começaram a pegar a comida do egípcio e trabalhar lá em troco da comida, né, para se alimentar. E o tempo foi passando, eles foram como a história toda todo mundo sabe, né, que a família foi para lá, aquele encontro todo que ele teve com a família, e ficou tipo normal, não ficou coisa como escravo, ficou trabalhando para servir e pagar a dívida. Só que o tempo foi passando, trocou o rei, José morreu e acabou que todo o povo de Deus, os hebreus daquela época, foram indo para pagar a dívida, acabaram ficando escravos dos egípcios. Né? Isso é uma história que as pessoas leem e releem e não entendem o fundamento disso. Acabaram ficando escravos, justamente por causa da inveja e uma desobediência dos seus próprios irmãos. Porque Deus sempre escolhe alguém para falar com as pessoas, para falar o coração e para falar a vida. Ele tinha um dom do sonho, ele revelava. O mesmo sonho que ele revelou para lá para o Egito, ele revelava para o povo dele. Então os irmãos não aceitaram, né, a escolha de Deus. E aí levou a desgaste, ficaram 400 anos sofrendo. E meu amigo, e até hoje você vê como é que é, né? O povo de Deus sofre por desobediência e por não aceitar um escolhido de Deus. Assim está como os judeus aí que não aceitou o Senhor Jesus Cristo, né? E várias alianças que tem. Depois eu vou contar um pouco das alianças que Deus fez com o homem, que foram tudo quebrado. Deus sempre deu a oportunidade e sempre nos dá a oportunidade, basta nós queremos, né? Então, você querer ouvir Deus e atentar para que Deus quer falar, amém? Então, a história é essa. Ficaram escravos justamente por desobediência e por inveja de uma pessoa que Deus queria usar e usou. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Senhor Jesus.